E aí, molecada, tudo certo com vocês? Estamos aí de volta depois de... Cara, eu acho que papo de mais de um ano e meio, quase 2 anos sem postar vídeo nesse canal, né? Como eu fiquei bastante tempo, eu dei uma focada enorme no meu outro canal, que eu tenho um canal de jogos, né? Pra você aí que curte bastante carros, mas também curte bastante jogo, eu vou deixar o link na descrição aí pra você dar uma olhada no canal. Eu dei uma focada grande, dei uma crescida naquele canal. Tô bastante satisfeito com o que tá acontecendo. Mas, como eu falei pra vocês, esse canal aqui ficou quase 2 anos sem postar vídeo. O carro tá parado faz bastante tempo também, o Voyage, né? O Gol tá ali no mesmo lugar, ali, ó. Tá no mesmo lugar já. Faz muito tempo que eu não mexo nele, não botei a mão mais em nada pra fazer. E o Voyage tá aqui. Já tá papo de... Tá desde janeiro, desde fevereiro. Ele tá 6 meses parado o carro. Vou mostrar pra vocês aí tudo que aconteceu com ele depois desse tempo, né? Que a gente fez o motor, a gente fez o escape, fez um monte de coisa no carro, trocou as rodas. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí tudo que foi feito no carro e o porquê que ele tá parado, beleza, pessoal? Como vocês lembram, ó, aqui tá meio ruim de iluminação. Como vocês lembram, eu tinha feito o motor desse carro, a parte de cima, né? A parte de baixo já tinha sido feita. Mas a parte de cima a gente fez, faz quase 2 anos já que a gente fez. E ainda tá zero bala, mano. O que a gente fez ficou muito bom, tá? Nunca mais me incomodei com o motor desse carro. Tá 100% o tempo inteiro, não tive mais problema nenhum. Beleza, daí o que aconteceu com esse carro? Em janeiro a gente foi num rolê, eu, a minha esposa, meu filho, e a gente foi num lugar assim muito longe, que era muito interiorzão. E daí acabou... Aqui foi o primeiro indício que ele tinha começado a dar problemas, né? Ele quebrou a homocinética quando a gente tava subindo, era lá num peralzão, lá muito longe, bem longe mesmo. E daí quebrou a homocinética. E nisso a gente ficou um tempinho pra poder arrumar, tirei a homocinética do Gol pra colocar aqui. E daí andou uns 2, 3 dias, daí deu problema porque o diâmetro do eixo da homocinética é menor do que esse daqui. Então daí a gente acabou tendo que desmontar a homocinética estragada e a do Gol e fazer uma só. Então daí acabou que a gente resolveu o problema e daí ele começou a quebrar câmbio. Até vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho um fora que tá na caixa lá, a gente tem um ali, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Ó, a gente tem esse câmbio aqui, que foi o primeiro que estragou. Ele estragou a segunda marcha. Isso foi quando eu tava postando os vídeos. Ele estragou a segunda marcha e daí eu acabei andando um tempo assim e acabei trocando o câmbio, colocando o original de volta, né, que tava com problema na terceira, e andei mais um tempo assim. Daí um tempo depois cara, acho que eu andei quase 7 meses com aquele câmbio, com a terceira ruim. E daí, numa viagem que a gente tava fazendo com o carro, uma viagem que eu não gravei, eu já tava sem postar vídeo nessa época, ele encavalou na quarta. Eu tava dando um acelero quando a gente tava voltando da viagem. E acabou encavalando na quarta e acabou que a gente teve que vir embora, subir serra, tudo. Então acabou que a gente teve que vir embora, né? Só de quarta a gente teve que subir serra, tudo, para conseguir chegar em casa com o carro. Graças a Deus é um carro que sobra motor, né? Durante a viagem é um carro muito bom, é um carro forte. Então acabou que a gente não teve problema nem para subir serra, nem para nada. A gente conseguiu vir embora de quarta. E nisso, quando a gente chegou em casa, ele ficou aqui sem capa, sem nada. Ficou papo de uns 2 meses ele ficou. Aí a gente achou outro câmbio não, eu tirei o câmbio do Gol, que era um câmbio CHT, né? A gente desmontou o câmbio que tava no Voyage e usou a capa seca do Voyage no câmbio do Gol. E nisso quebrou coroa em peão. Aí o que aconteceu? A gente desmontou de novo, pegou a coroa em peão que tava antes, pegou a coroa e o peão que tava no câmbio original do Voyage, colocou no do Gol e quebrou de novo. E aí ele tá 7 meses aqui parado.
Então aqui está ele, na capa. Eu tô ligando ele, agora acabou a gasolina, não tem que botar mais gasolina nele, mas eu estava ligando ele dia sim, dia não, para poder manter o motor funcionando, né, tudo certinho. Então eu vou tirar ele da capa e mostrar para vocês. Bom, como vocês podem ver, tá aí o Voyage. Já tá bem diferente do que tava na última vez que eu gravei, né? O capô dele tá ali. Eu tirei o capô dele semana passada pra fazer a limpeza da parte de dentro do capô, né? E daí eu tinha umas paradas pra fazer, então eu acabei deixando sem o capô, que eu tenho que trocar esse reservatório, que ele tá quebrado aqui, ó. E daí eu já comprei, então a gente vai fazer a troca logo logo. E aqui tá ele, tá sujo já, tá um tempo aqui parado, por mais que tá na capa, acaba sujando, né? Então aqui tá ele. Essas rodas vocês já viram, né? Já mostrei pra vocês, acho que em outro vídeo. Mas essas rodas aqui, elas vieram na Marajó do meu sogro. Então daí a gente acabou colocando elas no Voyage. Tem só duas, né? Aqui tá ela, ó, as duas, a dianteira e a traseira. E desse lado de cá, o Voyage tá com as rodas de ferro, que essas rodas vieram no Gol que a gente comprou pra minha esposa. Então daí acabei deixando elas ali, coloquei essas rodas aqui pra ver como vai ficar, né? Pra ver se eu vou talvez acabar ficando com elas ou não. E coloquei pra gente ver como é que fica. Então uma das primeiras coisas que mudou aí, que vocês podem ver, é a suspensão dianteira. Até sentei aqui pra mostrar pra vocês, ó. A gente trocou a suspensão dianteira. Trocou não, né? Essa é a suspensão que era dele, já preparadinha, tudo certinho, que já veio com o carro. Tanto que as molas, eu já tinha mostrado pra vocês, que estavam guardadas, né? Eu acabei só colocando as molas na dianteira, porque eu tive que trocar os amortecedores, tudo, né? Mas a suspensão toda já era dele, então daí eu acabei colocando. E a traseira é a do Gol, né? Que a gente trocou aquela vez, tem vídeo no canal aí também. Então daí acabou que tá com a altura original. E a dianteira tá assim, então ele tá naquele naipão do jeito que eu queria fazer, né? Embicadinho, coisa mais linda, ó. Cara, tá bonito demais esse carro desse jeito, velho. Vou mostrar pra vocês aí tudo que foi feito no carro. A começar pelo motor, né, que a gente fez. E o motor tá 100%, coisa mais linda do mundo. Ele não baixa óleo, tá baixando água porque ele tá com vazamento. E também por causa da cambuca de água ali, que tá estragado também. Acabou que eu vou trocar, né? Mas desde então cara, eu só fiz a troca de óleo normal. Ele chega a baixar o óleo um pouquinho, mas não é bem dizer nada. Dá certinho no tempo pra fazer a troca toda vez. Tanto que agora, como ele tá 7 meses parado, eu vou ter que trocar esse óleo também. Já é uma das coisas que a gente vai fazer. Então eu vou abrir ele aqui, vou mostrar pra vocês tudo que tem por dentro, tudo que a gente fez, que eu acabei não gravando. Então pra vocês ficarem a par de como que tá o carro, beleza? Então aqui tá ele. O volantezinho vocês já conhecem, né? Ai, ai. Aqui vou ter que... Ele fica contra a luz, então daí fica difícil de mostrar pra vocês, então. Mas aqui tá ele, ó. O painelzinho satélite que a gente trocou, que foi uma das coisas que eu também não gravei, né? Mas acabei gravando vídeo depois que isso aconteceu. Troquei os bagulhinhos as maçanetinhas. Não arrumei ainda o bagulho do vidro, então esse vidro ainda não desce. E aqui tá o painel. Aqui tá a manoplazinha que a gente colocou. Tá tudo bonitinho. O que mais eu coloquei nele? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a gente colocou... Vou ter que ligar ele pra... Ó, a gente colocou um conta-giros. Cara, que esse conta-giro aqui é a coisa mais linda do mundo. Coloquei pra combinar com o painel. O painel vocês já conhecem, a gente fez vídeo no canal, né? Mostrando que a gente desmontou
o painel original dele para pegar essa parte aqui. E daí essa parte é do GL, acho que do GLS também. E toda a moldura dele também é do GL e do GTS. Então ficou um negócio bem diferente. Deixa eu tentar focar aqui, tá difícil de focar, né? Então ficou um negócio bem diferente. Esse painel aqui, como eu falei, ninguém tem, só eu tenho porque foi eu que fiz, né? Então tá a coisa mais linda. Aqui tá o volantezinho. Esse volante eu tenho que mandar arrumar, que ele tá ruim aqui, mas como eu falei, é o meu volante favorito, então eu não troco ele por nada. E eu coloquei... Nossa, aqui tá uma bagunça. Esse chapéu tá todo amassado, era pra estar lá atrás, mas não tá. E a gente colocou um tristep. Esse tristep também eu coloquei sozinho, tá? Eu que fiz toda a fiação, tanto que tem bastante fio. Eu acabei tirando o rádio também pra botar no carro, botar no golzinho da mulher. Então a gente colocou o tristep. Eu resolvi colocar aqui. Tem gente que coloca nessa parte aqui, né? Mas aqui ficou muito mais bonito. Então, ó, ele tá bem cleanzão. Deixa eu ver se eu consigo. Assim, ó. Cara, tá a coisa mais linda. E aqui funcionando tudo certinho, né? Ó, botãozinho do burnout, botãozinho do pré-stage, né? Que você segura. O freio de mão ainda tá a mesma bosta, não troquei, mas a gente já trocou os cabos, né? Então daí tá funcionando perfeito, só tem que trocar essa parte aqui e fazer o botãozinho funcionar. E lá atrás tá tudo a mesma coisa. Esses bancos aqui ainda são os que tava antes, mas acabou que a gente ainda... Eu consegui uns bancos novos para colocar nele. É os bancos do... A minha esposa, ela tem um Gol G3, né? É um G3 1.0 16 válvulas. É a versão Plus. E eu tenho guardado ali, que eu consegui esses bancos num brick muito bom. Nem lembro o que foi embora daqui de casa, que era alguma coisa que estava muito parada. Eu consegui os bancos do G3 1.0 16 válvulas turbo. Até se eu conseguir uma fotinha eu vou colocar aí pra vocês. E eu tô pensando em colocar eles aqui no Voyage. No mais é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Essa basicamente é a volta do canal. Vou tentar começar a voltar a postar os vídeos, né? E mostrar pra vocês. Eu já comprei um câmbio novo pra colocar nele. Dessa vez a gente não vai desmontar nada, a gente vai colocar um câmbio novo. Eu comprei, é pra chegar amanhã. Então assim que chegar eu vou tentar gravar pra vocês. E provavelmente amanhã é quinta-feira, provavelmente no sábado ou na segunda-feira a gente já vai fazer a troca. Eu já vou levar pra trocar. Aí já vamos ver pra trocar o óleo, trocar tudo, tentar trocar em casa ou tentar trocar lá na hora enquanto ele tá trocando o câmbio, né? Que é aquele mecânico que tá sempre me ajudando já tem um tempão. Então daí eu vou tentar trocar o óleo lá na hora, daí já trocar a cambuca de água, já tentar fazer a limpeza tudo lá, pra daí chegar em casa tentar colocar fluido de arrefecimento nele. Se não conseguir colocar, vou deixar na água, mas é a próxima coisa que a gente vai fazer e tentar fazer o quanto antes, né? E é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Essa é a volta do canal, eu espero que vocês curtam. Pra você que queria saber daquele vídeo que a gente fez fazendo o motor, funciona tudo certinho, a gente fez em casa, como eu mostrei pra vocês, coisa mais linda do mundo. Tá tudo funcionando, não tenho o que reclamar. O cara que fez a retífica do cabeçote, cara, nada a reclamar, ficou coisa mais linda do mundo. O carro não tem problema nenhum, tá 100%, tirando o câmbio, né, que o câmbio já vem de tempos que já tava apresentando problemas. Então vamos colocar um câmbiozinho novo, que por enquanto é o que a gente tem, né. Se a gente for colocar um forjado, no momento não precisa, que a gente não turbinou o carro ainda, né. Então a gente pode colocar, e eu paguei relativamente muito barato no câmbio. Então é isso aí, gurizada. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!